Eu quero falar nessa manhã, não é, sobre uma vida protegida. Eu quero pegar um gancho, uma ponte do que a pastora Dani ministrou. Que palavra, quem estava aqui semana passada? Levante sua mão. Meu Deus, que palavra, permaneça. Como foi bom, não é? Sermos tão encorajados, sermos tão assim, né? A Dani, ela vai corrigindo a gente assim, com tanta didática, com tanto amor, e aquele cinto de veludo vai batendo, e a gente vai, louvando a Deus. Muito bem, louvado seja Deus, Dani, muito bem, foi muito bom. E hoje eu quero fazer uma ponte daquela palavra, eu quero aproveitar e eu quero continuar um pouco nessa temática, que a Dani pregou, mas claro, com um outro viés, para que você possa receber ainda mais nutrientes pela misericórdia e graça de Deus sobre a sua vida, amém? 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz assim: sejam sóbrios. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios. Sejam sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é alguém moderado, alguém que não está sob efeito de álcool, de drogas ou de alguma energia atípica. Sóbrio é aquela pessoa que não está sob efeito de anestesia, uma pessoa que está ligada, que está no seu equilíbrio emocional. Sejam sóbrios. O Senhor está dizendo para mim e para você: sejamos sóbrios. E Ele diz: sejam sóbrios e vigiem. Olha, a minha versão de sóbrio, aí está dizendo vigiem, tá bom, estejam alertas, espertos, vigiem. E a Bíblia diz: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, primeiro a palavra de Deus está nos dando um encorajamento para a sobriedade, sobre a vigilância. Ela está falando, é necessário na vida de um cristão. Sabe, essa escritura não é para quem não conhece a Jesus, é para todos nós. Porque o diabo existe para quem conhece a Cristo, mas existe também para quem não acredita nele. Acreditando ou não acreditando, o diabo existe. E a Bíblia está dizendo que o inimigo, o diabo, ele anda em redor procurando a quem possa devorar. O que significa, a pastora Dani já falou sobre isso, que nem todos ele vai poder devorar. Mas existem pessoas que ele pode. Então, quem são essas pessoas? O que ele está querendo dizer? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo. Ele está ameaçando, ele está tentando assim intimidar, e ele está procurando a quem possa devorar. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre como ter uma vida protegida. Amém? Você quer ter uma vida protegida do inimigo? Você quer ter uma vida protegida por Cristo Jesus? Sabe, a palavra de Deus protege você. A obediência às escrituras te protege. Sabe, a vida com Deus, a santificação protege uma casa, uma pessoa, uma família. Sabe, meu pai sempre falava para mim: filho, nada melhor do que você obedecer a Deus para ter uma vida protegida do inimigo. Sabe, quando eu e você nos dispomos a obedecer a Deus, a obedecer as escrituras, nós estamos não isentos, não totalmente assim, isentos, mas nós estamos sim como uma cidade fortificada. Deus não salvou você para ser como uma cidade aberta, sem muros. Deus salvou você para ser como uma cidade fortificada. Amém? A igreja não pode ter muros para o seu avanço, mas ela precisa ter muros e torres de vigilância para o avanço do inimigo contra ela. Quantos estão entendendo? A sua vida precisa ser uma vida que tem uma cultura de expansão. Deus não chamou você para ter uma cultura de manutenção, só para super proteger ou proteger aquilo que você tem até hoje. Não, Deus quer mais na sua vida. Deus quer mais dons espirituais. Deus quer mais unção do Espírito Santo. Deus quer prosperar mais você. Deus quer, se você não é casado e deseja se casar, certamente Deus quer te dar um casamento abençoado. Se você quer ter filhos, Deus quer te dar filhos abençoados. Sabe, Deus quer que você expanda. Nós não somos chamados para manter, nós somos chamados para crescer e expandir. Mas o que eu estou querendo dizer para você, porque nós às vezes não percebemos como as ciladas do inimigo funcionam. A pergunta que eu te faço nessa introdução: será que existem brechas na sua vida que precisam ser fechadas? Será que existem áreas da sua vida
que estão desprotegidas? Será que existem áreas da sua vida que o inimigo pode ter acesso a tentar contra a sua vida ou contra essa área da sua vida? Eu quero meditar com vocês em Juízes capítulo 18, Juízes capítulo 18, eu não vou ler todo esse capítulo, eu vou resumir uma parte dele, mas a parte principal que eu vou ministrar ao seu coração, eu quero ler com você. Juízes, para você ter ideia, no capítulo 21 de Juízes, dizia que eles eram como um povo que não tinha autoridade, por isso que criou-se os juízes, porque ninguém vive sem autoridade bem, todos precisamos de liderança, de autoridade. Na empresa você precisa de um líder, na igreja você tem líderes, no local de estudo você tem líderes, né? A sociedade precisa de líderes, precisa de pessoas para liderar política, economia, para liderar educação, precisam de pessoas. E naquele tempo dos juízes, eles estavam com uma crise de liderança, não porque faltava líderes, mas é porque o povo, nesse momento, estava rejeitando esse tipo de coisa, por isso colocaram-se então os juízes. Na prática, não conseguiram viver sem líderes, colocaram os juízes para liderar. Versículo 1, Juízes 18, naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local para se estabelecer, um local aonde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol, para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhe: vão, explorem a terra. Versículo 7, vamos continuar no versículo 7. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança. Diga comigo, vivia em segurança. Despreocupado e tranquilo. Você pode repetir comigo também? Despreocupado e tranquilo. E que gozava de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Era uma terra boa, era uma terra próspera, era um povo que já tinha tudo o que era necessário para se viver. Viram também que o povo vivia longe, diga comigo, vivia longe dos sidônios, e não tinha relações, diga comigo, não tinha relações com nenhum outro povo. Essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração. Deixa eu te dar um contexto. O povo da tribo de Dan chegou à terra prometida. Quando esse povo chega à terra prometida, eles demoram a conquistá-la. Essa tribo foi uma das últimas do povo de Deus que conquistou terras, tribo de Dan. E agora eles estão parados, e eles estão assim, percebendo como eles vão conquistar aquelas terras. E é interessante que a tribo de Dan, ela pensa assim, nós temos que achar uma terra. Dizem que essa tribo não era muito violenta, ela não era tão dotada de um grande, assim, não era dotada de um grande exército. E eles começam a procurar terras vulneráveis. Eles começam a procurar um povo que estava desprotegido. Eles começam a procurar pessoas desprotegidas. Por quê? Porque o inimigo, ele não devora a todos, mas ele procura a quem possa devorar. Sabe, é como na vida. A minha esposa, né, trabalha e ela é bivocacionada, e ela trabalha nessa área, né? Meu cunhado está aqui, gerencia a parte comercial lá da empresa, e eles trabalham nessa área de segurança eletrônica. Por mais que um alarme, uma câmera, não estou fazendo propaganda, mas também estou, mas por mais que um alarme, uma câmera, não proteja necessariamente uma casa, se um inimigo, um ladrão, chegar para roubar e tiver 2 casas, uma está com câmera e alarme e a outra não tem nada, é óbvio que ele vai escolher a que não tem nada. Porque quanto mais desprotegido, mais fácil o ataque. Essa era uma cidade desprotegida. E eles estão procurando com 5 espias uma cidade que eles pudessem invadir. Eles só tinham 600 homens. Essa cidade tinha cerca de 40 mil habitantes. Talvez o exército dessa cidade tinha mais de 5 mil homens. Mas 40 mil
habitantes, talvez havia nessa cidade, alguns dizem 20 mil, mas a história conta que quando esses espias voltaram para os seus líderes, eles disseram: encontramos a cidade perfeita para nós, encontramos aquela cidade desprotegida. E os seus líderes perguntaram: como assim? Como assim vocês encontraram uma cidade desprotegida? Eles falaram: essa cidade não tem muros. E principalmente, o seu povo é um povo muito tranquilo. Eles são um povo assim, que estão lá cômodos. Eles são um povo que estão lá de boa. Eles não estão preocupados com a existência de inimigos. Eles não estão preocupados em expandir, em avançar. Eles chegaram num nível que eles pararam, que eles já estão satisfeitos. Há uma comodidade tão grande, eles estão acomodados, e lá é o lugar. E os líderes de Dan começaram a falar: é mesmo, espiões? E que mais que tem nesse lugar? Conta para mim. Eles falaram: a terra é muito boa, é uma terra próspera, é uma terra de muito potencial, mas eles não usam do potencial da terra. Inclusive, eles são também um povo desprotegido, porque eles andam sozinhos. Eles não têm líderes sobre eles, eles não têm relações com seus vizinhos, então não tem nenhum povo melhor para a gente avançar e conquistar. E então a história conta que eles juntaram 600 homens, apenas 600 homens de Dan, e eles foram até essa terra e a conquistaram. 600 homens conquistaram mais de 30, 40 mil homens. Mais de 30, 40 mil homens foram conquistados por apenas 600 homens, porque era uma terra desprotegida, onde tinha um povo tranquilo demais, sabe? E essa mensagem para mim e para o seu coração é como uma prevenção para nós, porque uma vida desprotegida, queridos, é uma vida perigosa. Uma vida desprotegida do sangue de Jesus, desprotegida das pessoas de Deus que Ele coloca na sua vida, uma vida assim que não tem essa proteção, uma vida desprotegida, é uma vida muito tranquila, pode ser uma vida mais desprotegida do que protegida. Então, eles estavam lá muito tranquilos e achando que estavam seguros em si mesmos. Mas quem acha que está seguro em si mesmo, está muito desprotegido e está enganado, sabe? Então uma vida desprotegida é um perigo, mas uma vida protegida é uma vitória garantida para você. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo para uma vida protegida do inimigo? Veja, nesse texto nós encontramos algumas verdades muito importantes para mantermos nossa vida protegida espiritualmente. Para você ter sucesso, continuar caminhando, para você ter, e quando eu digo sucesso, por favor, eu estou falando de um sucesso bíblico, um sucesso completo. Aí no mundo sucesso é ter dinheiro, mas no reino de Deus sucesso é uma vida plena com Jesus. Sucesso é uma vida saudável, de família saudável, de filhos alegres, de atingimento dos propósitos de Deus para a sua vida. É claro que muitas vezes isso vai coincidir e vai atrair prosperidade, mas não é esse o ponto. E se você quiser ter uma vida de verdadeiro sucesso, eu quero te dizer, a sua vida precisa estar protegida do inimigo. Porque o inimigo, na melhor das hipóteses, ele pode conseguir atrapalhar um pouco os planos de Deus para a sua vida. Na melhor das hipóteses, ele pode tentar contra a sua vida, se tiver desproteção, ele pode não te destruir literalmente, não matar você literalmente, ele não vai tocar na sua salvação, mas ele pode sim paralisar você rumo aos planos de sucesso de Deus para a sua vida. Então eu quero falar de algumas verdades muito importantes que nós vemos nesse texto. Eu vou tirar daqui alguns princípios, algumas verdades para que eu e você possamos ter uma vida protegida espiritualmente e assim não sermos atacados e muito menos vencidos pelo inimigo, amém? Primeiro, uma vida tranquila e despreocupada. Eles disseram: olha, vamos a esse povo porque eles têm uma vida tranquila e despreocupada. Tranquila e pacífica, tranquila demais. Sabe, a primeira coisa, uma vida tranquila e despreocupada é uma vida protegida. Isso está no versículo 8. Vamos atacá-los. Nós vimos que a terra é boa, mas depois ele diz assim, chegando lá, vocês encontrarão um povo tranquilo e despreocupado. Primeira coisa, esse povo estava seguro demais neles mesmos. Se tem uma coisa que vai te fazer mais
vulnerável ao inimigo é quando você confiar mais em você do que confiar no Senhor. Pessoas que confiam demais em si mesmas são pessoas desprotegidas. Aqui era um sentimento que eles tinham de autossegurança, de confiança neles mesmos. Fala de um povo que vivia como se o inimigo não existisse. E quem vive achando que o inimigo não existe, na prática também não valoriza o Deus que tem. Porque se eu não me preocupo com o inimigo, eu não preciso de Deus para vencer isso para mim. Eu não preciso de Deus na minha vida para avançar nos projetos que Deus me deu. Meu irmão, pode ser o projeto mais aparente humano que Deus te deu, mais aparentemente humano. Mas se é um projeto de Deus para a sua vida, você precisa colocar Deus nele. Coloque Deus nos seus planos, coloque Deus nos seus projetos. Tem cristão que vive assim, uma espécie de incredulidade sobre a realidade do mundo espiritual, uma espécie lá no íntimo de incredulidade, então vai fazendo só por si mesmo. Sabe, eu e a pastora Dani, nós temos um princípio lá em casa, que qualquer projeto que a gente vai fazer, a gente sempre ora por isso. Então agora nós estávamos fazendo o quartinho do Davi, eu estava orando por quartinho do Davi, e nós já tivemos vários milagres nesse projeto. Várias bênçãos de Deus, milagres financeiros, milagres de ideias. Nós tivemos tantas coisas acontecendo no meio desse projeto. Era um projeto simples, é um quartinho, não é nem a construção de uma casa, mas é só assim, aquela maquiagem do quartinho azul do Davi. Entenderam? Então, nós estamos lá trabalhando, mas nós não tratamos isso apenas como coisas materiais. Nós não tratamos as coisas apenas no nível material. Sabe, quando nós vamos aconselhar uma pessoa e nós já estamos assim, nos preparando. A gente não vai cheio de nós mesmos. Nesse caso eu já sei, como pastor, eu já tenho 10 anos de ministério, eu já sei o que eu vou falar. Não! Nós estamos orando, nós pedimos a Deus para os nossos negócios, nós pedimos a Deus para os nossos familiares, nós pedimos a Deus pelos projetos do Senhor sobre nós, mas nós também pedimos a Deus para nos capacitar no nosso trabalho, para nos fazer ser pastores melhores, para nos fazer dar conselhos precisos, para nos dar revelações, para nos trazer discernimento que nós precisamos e que por nós mesmos não teremos. Provérbios diz que a soberba precede a queda, e a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito, e espírito com E minúsculo, está falando do espírito interior, precede a queda. Esse foi um sentimento que o próprio Lúcifer teve. O grande problema do anjo da luz, o Lúcifer, que hoje é Satanás, mais conhecido como Satanás, nada de anjo, hoje é um belo não, mas é um big demônio, né? Mas sabe, esse anjo, esse demônio já foi um anjo de luz. E a Bíblia diz que ele encheu de si mesmo, ele chegou no momento que ele disse, eu posso sozinho. Esse foi o mesmo problema de Eva, com o mesmo espírito do si mesmo. Eva foi atacada e ela achou que por si mesma poderia continuar ali crescendo, mas ninguém pode viver por si mesmo se não considerar, e precisa considerar Deus na sua vida, amém? Segunda coisa, veja, nesse mesmo contexto, eu ainda estou nesse primeiro ponto, eu vou falar de 2 pontos apenas. Segunda coisa, eles estavam despreocupados e tranquilos. Se você quiser uma vida protegida com Deus, talvez você precisa cuidar dos muros de proteção da sua vida. Existem muros de proteções que nós precisamos colocar sobre nós, sobre nossos olhos, sobre nossos ouvidos, sobre a nossa família. Se entra lixo na sua casa, você precisa fechar a porta para ele. Se vozes estão falando, vozes do inimigo têm falado e às vezes exercido influência no seu coração, porque entra por aqui, mas desce para cá. É como a gordura da picanha. A gordura, você sabe, né? Quando você come salada e fruta e legumes, você está comendo, aí a comida vai, aí ela vai descendo para cá, certo? Agora quando você come gordura, ela vem, aí chega aqui, metade vira para cá. Então cuidado. É assim quando nós ouvimos vozes do inimigo.
E vozes do inimigo não é o diabo chegando na sua casa e com um chifrinho vermelho e falando: eu estou aqui, eu quero falar com você, meu filho. Não, vozes é quando o diabo usa pessoas para falar no seu ouvido, e você, sem perceber, pode estar dando crédito. Vozes é quando pessoas negativas, pessoas que não têm uma experiência com Deus, pessoas que talvez não tiveram ainda a revelação do verdadeiro evangelho, ou pessoas imaturas, ou pessoas feridas, vão falar no seu ouvido, e o grande problema não é o que as pessoas dizem para você, mas é como você abre o seu coração para o que elas dizem. Sabe, se você quiser ter uma vida protegida, coloque os muros de proteção. Sem vigilância nenhuma, o inimigo entra, e às vezes a porta de entrada do inimigo é o seu ouvido, e ele quer atingir é o seu coração. Sabe, olha o que diz em Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto de vocês. O culto é a oferta, é você se entregar a Deus, é a sua vida, é o seu coração. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam assim capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, uma mentalidade não entregue a Deus é uma brecha para o inimigo agir. Porque muito daquilo que você se comporta, muito da forma que você lida com as circunstâncias, é fruto de uma mente ferida, de uma mente influenciada pelo inimigo, ou de uma mente renovada pelas Escrituras. É fruto disso. Como está a sua mentalidade? Sabe, uma mentalidade moldada por padrões mundanos, por padrões gnósticos, por padrões aí desses dias, em certos aspectos, é uma vulnerabilidade ao sistema do inimigo. O inimigo hoje em dia vai trabalhar mais na sua mente, no seu coração, do que visivelmente para você. Não adianta apenas, querido, nós termos recebido Jesus, se a gente não conseguir entregar a nossa vida por completo. E entregar a nossa vida por completo diz respeito à nossa mente. Tem gente que tem o espírito entregue a Cristo, mas a mente ainda está no mundo. Por isso ele é um cristão com mente dobre, com mente dupla. Ele tem um pé. Por isso que existem cristãos que ainda não entenderam verdades bíblicas, relativizam verdades bíblicas. Por exemplo, e eu falo isso com muito carinho aqui, com muito respeito, mas por exemplo, o relativismo, ele vai tentar fazer com que coisas mundanas sejam consideradas como cultura. Por exemplo, eu vi esses dias na televisão, essa discussão sobre as questões indígenas, e uma pessoa defendeu que no contexto dos índios, o infanticídio, ou matar, assassinar bebês e crianças, no contexto dos índios é uma questão cultural. Isso é relativismo. Mas é claro que eu peguei algo para mexer com você, porque isso mexe com a gente. Então, matar uma criança, porque nós relativizamos. Esse valor bíblico é para quem é cristão, mas se eu não sou, eu tenho outro valor. O relativismo, ele vai entrando, e ele pode ser como uma brecha, e tornar a sua vida vulnerável. Por exemplo, o pluralismo religioso dos nossos dias. O que é o pluralismo religioso? É aquela ideia de tipo assim, todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. O que importa é ter alguma coisa, algum ser superior falando no seu coração. O que importa é você ser uma pessoa boa. Se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. E a salvação não é para as pessoas boas ou pessoas ruins. A salvação é para todo aquele que crê. É pela fé. Então o pluralismo religioso, ele vai destruindo a verdade da fé. Não importa a sua religião, faça o bem e tenha um Deus, isso é o que mais importa. Então, nós temos que cuidar, porque
de fato, se quisermos ter uma vida protegida, precisamos colocar muros de proteção na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Amém? Isso fala sobre a sua vida de santidade, sobre a postura que eu e você temos. O que entra no seu lar, o que sai do seu lar. Eu, pela graça de Deus, meus pais protegeram o meu lar de muita coisa. Eles protegeram o meu lar. Eu já contei muitas histórias aqui, não é? Eu já contei muitas histórias aqui, mas você, papai, mamãe, proteja o seu lar. Proteja o seu filho dos enganos dessa era. Proteja o seu filho um quanto antes. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Sabe como os caixas de banco ficam bons e ficam muito bons em identificar notas falsas? Aprendendo sobre a verdadeira. O caixa de banco, ele não fica ali treinando com notas falsas. Ele treina com notas o quê? Verdadeiras. Esses dias eu fui no supermercado e a moça do caixa estava muito chateada. Eu percebi e como pastor, eu falei para ela, como cristão na verdade, eu falei para ela, você não está bem não, né moça? Estou vendo que você está meio nervosa, meio assim, né? Aí ela pegou e falou assim, não estou bem não moço, porque eu peguei uma nota de 100 falsa. Eu falei, mas e aí? Ela, e aí que eu vou ter que pagar, e é mais de um dia do meu salário. Eu falei assim, ainda bem que você pegou só uma, né? Aí eu levei para o outro lado, né? Falei, quanto de dinheiro passa na sua mão? Ela falou, tem dia que passa até 9 mil reais. Eu falei, pois é, de 9 mil só 100, você perdeu. Aí ela foi, ficou assim, aí eu chamei a atenção dela. Quando eu chamei a atenção dela, eu falei, presta atenção moça. O segredo para você conhecer o falso, é melhorar a sua habilidade com o verdadeiro. Porque eu estou dizendo isso, traga o que é verdade para dentro do seu lar. Traga o que é verdade. Os seus filhos veem um pai, uma mãe que não tem acesso às escrituras diariamente, que não tem uma vida de oração. Eu muito pequeno via os olhos da minha mãe lacrimejando, saindo do seu quarto de oração. Porque os 2 lugares mais importantes da sua casa tem que ser o quarto de guerra. Quem já assistiu esse filme? Assista esse filme, meu irmão. Que filme maravilhoso. O quarto de guerra. Os 2 lugares mais importantes da sua casa precisam ser o quarto de guerra e a mesa de comunhão. Os 2 lugares mais importantes são esses, o lugar de oração e o lugar de comunhão. A mesa e o lugar de oração. São nesses lugares que você estabelece os muros da sua casa. Aquilo que vai entrar, aquilo que não vai entrar. São ali que as regras do lar, inspiradas pelas escrituras, inspiradas por amor dos pais, inspiradas pela palavra de Deus, definem o lixo que não vai entrar. E a verdade que vai reinar. Amém? Outra coisa, esse povo, eles eram despreocupados e tranquilos, eles estavam acomodados com o que já alcançaram. Se tem um forte engano do inimigo, sabe, e até um forte sintoma de alguém que está desprotegido, achando que é proteção, é quando a acomodação e a passividade espiritual são brechas para o inimigo avançar. O inimigo não respeita pessoas paralisadas. O inimigo só respeita pessoas que estão avançando. Um grande engano na vida cristã é essa busca pela tranquilidade. Isso é utópico. No reino de Deus é utópico. Essa tranquilidade, esse negócio da rede, do zen, e eu estou falando isso com muito carinho, essa mensagem é um pouco cirúrgica, pastoral para o seu coração, mas sabe, aquela ideia do tipo assim, eu vou ser um cristão, e eu vou ser um cristão 007, eu vou ser como Nicodemos, um discípulo secreto de Jesus. Eu vou ser como cristão, e eu vou ser um ótimo cristão, eu vou todo domingo no culto de manhã, e eu vou toda quinta-feira na célula, até porque lá tem coxinha e tem um lanche maravilhoso. Então, isso está bom demais. Sabe, nem Nicodemos conseguiu ser um cristão secreto por muito tempo, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, isso está lá em João capítulo 20, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, José de Arimateia e Nicodemos eram discípulos secretos de Jesus e foram manifestos. Eles só conseguiram ser discípulos secretos de Jesus até o dia que eles tiveram que sair da toca.
mas a partir daquele dia, eles nunca mais foram os mesmos. Discípulos secretos de Jesus precisam ser revelados. Sabe, uma vida de acomodação é uma vida com brechas. Sabe, é uma vida sem desafios. Sabe, quando nós não gostamos, queridos, por exemplo, de alvos, de objetivos da nossa vida, no ministério, no contexto da empresa, nós nos tornamos pessoas muito mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Sabe, nós precisamos valorizar essas coisas. Vida sem objetivo, sem plano para o futuro, sem ações definidas, concretas para avançar. É claro, com a bênção de Deus, com a graça capacitadora de Deus, mas é quando nós trocamos a expansão pela manutenção, que o inimigo vai querer nos atacar. Não troque uma vida de expansão por uma vida de manutenção. Não troque no contexto da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida profissional, da área financeira, nada, mas muito menos na vida espiritual, muito menos na área espiritual, diretamente falando da sua vida, muito menos no ministério. Tenha alvos, isso é de Deus. Eles estavam lá de boa, a Bíblia diz que a terra já era próspera, eles já tinham alcançado um nível próspero, eles já estavam no nível que eles queriam, que eles sonhavam por alguns anos. Agora a terra estava dando frutos. Aquela terra, querido, era um vale entre duas montanhas ali. Hoje é a região do Líbano, mas naquela época era uma região muito, uma terra fértil, uma terra muito fértil. Eles estavam lá prosperando, de boa. Sabe, queridos, quando nós não almejamos crescer como cristão, como profissionais, como pai, mãe, como homens e mulheres de Deus, como jovem, nós não buscamos crescer em nosso chamado, no propósito de Deus. Quando isso acontece, possivelmente, nós estamos vulneráveis ao inimigo. Isso fala de acomodação, de uma cultura de manutenção, é um sentimento do tipo assim, tá bom, Deus já fez muito. Quem disse que é muito? Pode ser muito aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, nada é muito. Entendeu? Aos olhos de Deus, o muito para você nunca vai ser muito para Ele. Quantos estão entendendo? Não existe muito para Deus. Ele é o tudo. Ele é o infinito. Ele é o princípio e o fim. Como eu, mero homem, posso dizer, Deus está bom, o Senhor já me deu tudo. Cuidado com o contentamento que não é santo. Existe sim um contentamento santo, e esse nós precisamos abraçar, mas nós temos que tomar cuidado, porque o contentamento pode ser carnal em alguns casos, pode ter cara de contentamento, mas na verdade ser uma acomodação, pode ser fruto às vezes até de um cansaço, pode ser legítimo no seu coração, pode ser legítima no seu coração a acomodação, porque talvez você venha de um período de muito cansaço, de servir muito, de trabalhar muito, de estudar muito, mas tome cuidado, porque essa pode ser uma brecha, e o inimigo vai tentar entrar por ela. Por exemplo, gente saudável ama eventuais conflitos saudáveis, ama desafio. Gente saudável que cresce, sabe que vai ter que enfrentar eventuais correções, porque sem correções não tem crescimento. Então, muito conforto, pouco crescimento, pouco conforto, não é? Pouco conforto, muito crescimento. Vou repetir, muito conforto, pouco crescimento, pouco conforto, muito crescimento. Então tome cuidado com isso, amém? A derrota do inimigo, em muitas pessoas, queridos, acontece de forma disfarçada. O inimigo vai tentar derrotar alguns de forma disfarçada, como? Através da acomodação e da passividade, o inimigo mantém um cristão satisfeito com o que é inferior, satisfeito com o início do que Deus queria continuar, satisfeito com o mediano ou com o medíocre, quando na verdade o superior poderia ter sido alcançado, amém? Então às vezes é importante essa insatisfação, às vezes você tem que ter um pouco de insatisfação com a sua vida espiritual, às vezes você tem que ter insatisfação com o nível de conquista financeira que você tem, às vezes você tem que ter um pouco de insatisfação com o seu casamento,
Às vezes você tem que ter um pouco de insatisfação com a educação que você tem dado aos filhos. Às vezes você tem que ter uma insatisfação sobre o crescimento não alcançado em uma área na sua vida. Essa insatisfação pode ser santa. Por exemplo, o que moveu o povo de Deus a ser retirado do Egito? Se você ler a história, quando o povo de Deus foi retirado do Egito, sabe o que moveu o povo de Deus a ser retirado do Egito? Insatisfação. Sabe por que o povo de Deus ficou 400 anos escravizado no Egito? Porque eles ficaram 390 anos acomodados no Egito. Lá não era o lugar para eles, mas eles foram prosperando. Mesmo dentro do Egito, mesmo como escravos, eles foram prosperando. Se tem uma coisa que pode enganar você, é a prosperidade financeira. Porque a prosperidade financeira, ela é importante sim, mas ela pode enganar você e tirar os seus olhos do resto. Então tem que ter cuidado. Não é errado, mas tem que ter cuidado. Porque o povo começou a prosperar financeiramente no Egito, mas eles por dentro continuavam escravos. Por fora, escravos. Mentalidade egípcia. Eles tinham tudo materialmente, mas estavam secos espiritualmente. E por 390 anos, por quase 400 anos, eles ficaram lá. Mas chegou um dia que Deus, olha só, Deus gerou uma insatisfação no coração deles. A Bíblia diz que Deus moveu o coração de Faraó, e Faraó começou a aumentar o trabalho. Aumentar o trabalho era 6 horas, passou para 8, passou para 10, agora 12 horas, agora não dava mais a palha para queimar o tijolo. Faraó foi pegando no pé deles, movido por Deus, porque Deus sabe que nada como uma insatisfação santa para trazer revelação do nível de acomodação de uma pessoa. Talvez você não tenha revelação, mas você pode pedir para Deus revelação sobre essa área, discernimento. E por que você precisa de revelação nas áreas que está acomodado? Porque a revelação da sua acomodação traz para você uma santa insatisfação, que será capaz de te libertar das mãos do inimigo e te levar à terra prometida. Sem uma insatisfação santa, não há promessas realizadas. A terra prometida, querido, era o lugar das promessas que Deus tinha para aquele povo. A terra prometida era o lugar do destino de Deus para aquele povo. Eles não iam ser só prósperos financeiramente lá, mas lá eles iam ter liberdade de culto, de expressão. Lá eles seriam um povo que ia reinar sobre aquela terra. Lá eles não seriam um povo oprimido. Lá eles não seriam um povo dominado por ideias tão malignas. Lá eles teriam tudo e não apenas a bênção financeira. E uma das correntes que vai acontecer nos nossos dias é que com bênçãos financeiras e econômicas, governos podem iludir a sua população e assim deixar valores demoníacos entrar dentro da sociedade. Então eu abaixo os juros da economia aqui e eu passo com uma lei de aborto aqui. Todo mundo fica olhando, legal, comprei um apartamento novo. E a lei do aborto está sendo aprovada. Quantos estão entendendo? Não feche os seus olhos para o todo. Sabe, a acomodação, queridos, é inimiga das promessas de Deus, porque enquanto você não a enxerga, por isso que eu estou dizendo, você e eu precisamos pedir revelação de Deus. Enquanto você não a enxerga, você não se move em direção às promessas. O povo só se moveu em direção às promessas, o povo de Deus só se moveu em direção à terra prometida, quando eles tiveram revelação da sua acomodação. Então nunca olhe para você e fale, eu não tenho acomodação não, eu sou ótimo, eu sou ativo, não, pode ser que áreas da sua vida você está tranquilo demais e despreocupado demais, quando Deus gostaria que você estivesse insatisfeito, para que houvesse uma mudança e você pudesse se mover em direção às promessas. Porque as promessas não são alcançadas com tranquilidade e despreocupação. Então a insatisfação santa, querido, ela te move até o lugar que Deus tem para você. Ela é capaz de proteger você. A insatisfação santa protege você e protege o futuro dos seus filhos. Ela é capaz de proteger a história de Deus na sua vida e a história de Deus nas próximas gerações. Meu irmão e minha irmã, quando nós recebemos de Deus
autorização para avançar, para expandir, não podemos ficar parados. Amém? Então, em outras palavras, se Deus não colocou claramente uma plaquinha de pare em alguma área da sua vida, continue, porque a placa que está aí é siga em frente. Outra coisa, esse povo não tinha pressão sobre eles. Pressão sobre eles. Queridos, muita pressão gera opressão, mas a pressão na dose certa gera crescimento, gera avanço, gera maturidade. Pessoas que não querem lidar com pressão, são pessoas que não querem crescer. Não tem outra, é uma matemática humana, é uma matemática da vida. Pessoas, se você diz de verdade, do fundo do seu coração, eu quero crescer, você está dizendo, eu aceito certas pressões sobre a minha vida. Mas pessoas que dizem assim, eu quero crescer, mas não quero pressão não, eu vou crescer no fluxo, tranquilo e despreocupado. Essas pessoas dizem que querem crescer, mas as suas ações não são alinhadas ao que dizem. Porque se alguém diz que quer crescer, alguém está dizendo, em outras palavras, que aceita certo tipo de pressão sobre a sua vida. Então o que faz a palavra, o que faz avançar é a pressão. Por exemplo, o que é uma panela de pressão? Outro dia eu fui cozinhar batata numa panela comum. Batata, gente, negócio que cozinha rápido, né? Eu fui cozinhar, estava naquele jejum de Daniel glorioso, comendo cenoura, batata, alface, tomate, vida ruim, e pão, né? Mas eu fui cozinhar uma batata na panela, e eu estava acostumado a cozinhar na panela de pressão. Na panela de pressão, depois que o tsh começa, é 10 a 12 minutos, depois que começa o tsh, sim ou não? Cadê os cozinheiros aí, gente? As mulheres também, hoje em dia mulher não sabe cozinhar mais, né? Outro dia eu conheci uma menina, menina nova, eu conheci uma, que isso então tá, eu conheci uma menina nova, vai querendo casar e tal, falei, você sabe cozinhar? Ela, odeio. Falei, mas o que você faz em sua casa? Quando meus pais estão lá, eu peço iFood. E quando você precisa cozinhar? Eu faço miojo. Tem dó, gente. Mas os cozinheiros aí, cadê os cozinheiros, os homens que cozinham? Que isso, Vicentão? Superou aí minhas expectativas aqui. Gente, quanto homem que cozinha, cadê os homens que cozinham alguma coisa aí? Não vale só ovo frito, não. Não mente do lado da esposa não, viu? Que ela cutuca, dá para ver daqui, ela. Teve uma mulher aí que fez assim. O maridão tá lá. Aí a mulher fez assim. Super discreta. Eu vi daqui. Não vou falar, né, irmão? Mas eu estava cozinhando a batata numa panela comum, presta atenção nisso. Demorou meia hora, gente, a batata não amolecia. Porque ela não estava sob pressão. Então, a panela de pressão, ela existe para quê? Para acelerar o processo de maturidade do alimento para você comer, amém? É assim também na vida. As pressões, ela pega os alimentos, as palavras que Deus colocou no seu coração, e ela transforma a palavra de Deus em vida, em poder. Pressão gera poder. Nada como uma palavra não só apenas ouvida, mas ouvida e colocada em prática, e a prática traz pressão sobre ela. Toda vez que você quiser praticar certas palavras que ouviu, você vai ter uma certa pressão sobre aquilo, mas essa pressão é um poder de Deus na sua vida, para produzir os nutrientes necessários para o seu crescimento, para o seu empoderamento. Portanto, submeta-se às pressões que Deus tem para você. Você sabe, eu trabalhei 13 anos com auditoria, e no início eu fazia inventário, e uma vez eu fiz inventário de ouro, numa mineradora de ouro, e aquela ideia do Indiana Jones, colocar um monte de ouro num baú e sair correndo, quem lembra do Indiana Jones aí? Isso, você tem mais de 40, né? Mas
aquela época do Indiana Jones, que ele coloca um baú de ouro e sai da caverna correndo 1 quilômetro, aquilo não existe, gente. Porque uma barra de ouro, do tamanho de uma caixinha de bis, tem 12 quilos de ouro. Então não existe, um baú de ouro deve ter mais de 1.000 quilos. Mas eu fazia inventário físico nessas empresas, e um dia eu fui conhecer como faziam a produção do ouro. E eles pegam o minério que tem o ouro em pó lá dentro, tem o pó do ouro, o minério do ouro, né, em pó, mas cheio de impurezas junto. Eles pegam esse minério e eles vão colocando em megas panelas de pressão de 8 metros, de verdade. E eles colocam esse minério com impurezas, mas que tem ouro ali dentro, numa panela de pressão, e deixam dias ali, aquela máquina vai sofrendo, aquele ouro, aquele minério vai sofrendo pressão, e depois de uns dias eles desligam aquela panela, literalmente, e abrem a tampa, e quando sai ali, o ouro está separado dos minérios impuros. A pressão aprova você, para que todo o ouro que está dentro de você seja manifesto. Então você que quer crescer de verdade, submeta-se à pressão, porque quem submete a pressões, quando você passa por processos aprovadamente, por processos de muita pressão, fica apenas o ouro dentro de você, e as impurezas saem. O ouro que estava invisível se torna visível, e as impurezas que estavam visíveis são lançadas fora. Aleluia! Aleluia. Em outras palavras, querido, o que tem mais valor dentro de nós, tornar-se-á visível, vai se tornar visível, quando você submeter a processos de pressão. Então, se você não quer uma vida desprotegida do inimigo, aceite as pressões de Deus para o seu coração, amém? Muito bem. Segundo e último. Então, a primeira verdade, uma vida despreocupada e tranquila é uma vida desprotegida, e uma vida protegida é uma vida vitoriosa no Senhor. Segunda e última verdade, uma vida isolada é uma vida desprotegida. Se tem uma coisa que fez esse povo perder, além deles serem acomodados e tranquilos, se tem uma coisa que fez esse povo perder aquela batalha, é porque as escrituras dizem, não é à toa, as escrituras nos dão detalhes, para nos trazer níveis de revelação, princípios poderosos, mas se tem uma coisa, claramente nesse texto, é que o que fez com que o inimigo atacasse aquele povo, é porque eles eram isolados, eles estavam isolados. Olha o que diz, as escrituras no versículo 7 falam, olha, eles foram 5 homens, chegaram em Laís, viram que o povo estava seguro, eles estavam tranquilos, descontrolados, eles tinham um excesso de confiança, mas tem uma versão que diz assim, não havia entre eles autoridade que os governasse, não havia neles autoridade que os oprimisse. Tem uma outra versão que fala assim, naquele reino nem havia autoridade que os envergonhasse. A escritura está dizendo, olha, eles eram um povo sem autoridade, sem conexão com ninguém, sem liderança, e eles também estavam longe dos sidônios, e não tinham relações com ninguém. Gente, sidônios eram os fenícios, e eles eram os líderes daquela região. Eles eram os que governavam toda aquela região. Eles estavam achando que simplesmente por estarem longe daquele que deveria talvez governar eles, ou instruir eles, ou guiá-los, eles estavam protegidos. Tem gente que acha que fica mais protegido longe dos seus líderes, mas biblicamente você está mais protegido quanto mais perto dos seus líderes. É como um guarda-chuva. Se você sair na rua num dia chuvoso, principalmente no novembro Belo Horizontino, ou no dezembro Belo Horizontino, se você sair com um guarda-chuva do Shopping Oi, aquele que tem mais ou menos 60 centímetros, bem pequenininho, já viu? Eu comprei um guarda-chuva outro dia, fui enganado, ele era um guarda-chuva provavelmente de boneca, porque eu fiquei com uma raiva, o cara vendendo guarda-chuva na chuva, esperto, bobo sou eu, comprando guarda-chuva na chuva, não é isso?
Então, eu comprei o guarda-chuva, né, no desespero, vintão, comprei e abri. Quando eu abri, eu falei, acho que tem uma asa que não abriu. Mas não tinha não, ele acabou, era 60 centímetros. Só não molhou meu rosto e minha careca, glória a Deus. Mas, eu viajei e achei um guarda-chuva, gente, de 1,40 m. Esse é bom. Ele é bom demais. Ele é tão bom, gente, que eu deixo ele guardadinho no meu armário. E o dia que chove, está lá em casa. Mas ele é bom mesmo, falando sério. Só que aí já foi o outro extremo. Mas esse guarda-chuva é bom, ele é grandão. Mas é como um guarda-chuva. Se você quiser se proteger da chuva, você usa guarda-chuva. Mas se você quiser proteger mais ainda, você coloca o guarda-chuva bem o quê? Pertinho. Se você colocar o guarda-chuva assim, ó, vai molhar um pouco você. Agora, se você colocar o guarda-chuva assim, no máximo molha os seus pés. Sim ou não? Então, mas é assim a liderança. Sabe, eles estavam longe dos sidônios, entre eles não tinha líderes. Um engano é viver isolado de líderes. Deus levanta líderes não é para te ferir, mesmo que você tenha uma experiência negativa com um líder. Deus levanta líderes para te proteger. Liderança é proteção, é como um filho sem um pai é um filho desprotegido, ninguém nega isso. E por que se a gente não nega que filhos sem pais são filhos desprotegidos, negamos que pessoas que não submetem a líderes são pessoas protegidas? Não faz sentido. Sabe, eles tinham essa ideia de viver sozinho, de ser líder de si mesmo. Mas a Bíblia diz que as autoridades, elas são instituídas por Deus. E o princípio bíblico, ele é importante para nos proteger do inimigo. É por isso que pelo chamado de Deus nas nossas vidas, né, pela graça de Deus, não estou pregando em causa própria, mas é um princípio para a sua vida. Mas é por isso que pela graça de Deus e chamado de Deus, Deus nos escolheu para ser líderes no contexto eclesiástico. Mas você tem líderes no contexto da sua empresa. Você tem líderes no contexto do lugar que você trabalha. Na escola você tem líderes, na sociedade você tem líderes, em vários contextos você tem liderança, e liderança é algo instituído por Deus, e se é instituído por Deus é para nos proteger, e não para nos desproteger. Portanto, com muito carinho eu digo, alinhe o seu coração, se torne alguém mais próximo. Liderança não é apenas uma sugestão de Deus, mas é uma proteção de Deus para nós. Assim como a criança sem pai é desprotegida, um cristão sem família, sem um pai espiritual, sem uma igreja local organizada, sem ter líderes sobre a sua vida, é um filho também desprotegido. Desprotegido. Então, gente, geralmente, pessoas que crescem mais são as pessoas que estão mais ligadas aos seus líderes. Mais ligadas aos seus líderes. Eu lembro que uma vez eu fui promovido em um certo ano na empresa que eu trabalhava antecipadamente. Fui promovido um ano antes do tempo que eu seria. E uma das coisas que o diretor me informou é que o que facilitou o meu processo de promoção foi a minha excelente conexão com os 3 diretores. A sua conexão próxima com a sua liderança facilita os projetos de avanço que Deus tem para a sua vida. A sua distância dificulta. É profundo isso. Eu estou ministrando isso num domingo. Normalmente eu ministraria isso numa terça Light Leaders, mas eu estou querendo desafiar você, esticar você nessa manhã, amém? Então graças a Deus por isso. Então você quer ter uma dica de crescimento, uma dica de proteção, meu querido, aproxime dos líderes que Deus colocou da sua vida, na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua jornada, amém? Outra coisa nesse contexto é que eles não andaram sozinhos. Eles não tinham, veja o versículo 7 diz, vamos atacá-los, esse povo não tem relações com ninguém. Em Eclesiastes fala, é melhor ser 2 do que 1, porque se for só um, quando ele cai não tem quem o segure, se for só um, quando ele arrumar confusão, não tem quem o defenda. Quando é só um, ele não vai se dar bem em situações difíceis. O que seria da minha vida sem os amigos, os filhos e os irmãos que Deus me deu? Seria nada. O que seria de mim passar o que eu já passei? E eu digo isso com muito coração aberto aqui, sem vocês. Amigos, irmãos, filhos, pessoas que Deus colocou na nossa vida.
O que seria de mim se eu tivesse chegado aqui? Aliás, eu não ia ter chegado aqui, mas o que seria de mim se eu tivesse andado sozinho até aqui? O que seria de mim? Sabe, uma parcela significativa do que Deus fez na minha vida é fruto da conexão com as pessoas que Deus colocou na minha jornada. É fruto da conexão com essas pessoas. Sabe, eu não seria nada sem essa conexão com as pessoas, porque sozinho ninguém chega, sozinho ninguém constrói, sozinho ninguém avança, sozinho você não é igreja, sozinho você não é nada. Nada. Mas eles achavam que sozinhos seriam tudo. Mas infelizmente, pelo fato de andarem sozinhos, pelo fato de não terem amigos, pelo fato de não estarem rodeados de pessoas de Deus para conectar com eles, pelo fato deles não terem comunhão com ninguém, porque a comunhão nos protege, meu irmão. Se você quiser andar protegido, busca comunhão, busca viver com a família da fé, busca ter amigos no Senhor, pessoas que vão te mentorear, que você vai dar acesso ao seu coração, de boa, falando com muito carinho, mas quem tem acesso ao seu coração? Ninguém tinha acesso ao coração desse povo. Os espias foram e viram, acompanharam, falaram, vamos ver, segunda-feira, vamos ver na casa de quem ele foi, ninguém. Terça-feira, vamos ver onde que eles foram fazer negócios, lugar nenhum. Quarta-feira, vamos ver se alguém visitou eles, ninguém. Ficaram meses lá, e nada de conexão, e nada de vida na vida, e nada de comunhão. E aí o inimigo se levanta, e ele diz, nessa casa eu posso atuar, porque eles vivem sozinhos. Pessoas que acham que podem viver sozinhos, acham que estão protegidas do inimigo, mas na verdade não estão. Um dos motivos da grande derrota desse povo é porque eles andavam sozinhos. Eles não aceitavam autoridade de ninguém. Eles não aceitavam conexão com pessoas. Eles não achavam que Deus usa pessoas para falar com eles. Eles não achavam que Deus usa pessoas para promovê-los. Eles não achavam que Deus usa pessoas para prosperá-los. Eles não consideravam as pessoas como instrumentos de Deus para a nossa correção, empolgação, promoção e para a nossa jornada. Mas Deus considera que as pessoas são usadas por Ele para mudar, para transformar o seu caráter, para mudar e potencializar a sua história, para te apontar o futuro, para mostrar coisas que você não vê. É tão incrível, porque muitas vezes eu estou com pessoas e por causa de insights, numa conversa maravilhosa, eu percebo que eu não estou enxergando coisas que Ele está. E quando eu enxergo somente por mim mesmo, os meus olhos não passam de 1 metro. Mas quando eu enxergo usando os olhos dos outros, eu posso enxergar a 2, a 3 e a 4 metros. Existem coisas que você enxerga, mas existem coisas que outras pessoas já viram e vão trazer para o seu coração. Portanto, conecte-se com as pessoas. Se você quiser ter uma vida protegida por Deus, não ande sozinho. Diga para o seu lado aí, eu estou com você, e você está comigo. Concluindo, busque ter essas amizades saudáveis. O homem, querido, não foi feito para ser isolado. Ovelha isolada é um perigo eminente. Alguém diz que ovelha isolada é o quê? Petisco de lobo. Você já viu o Geographic National Channel? Já viu? National Geographic Channel. Obrigado, meu amor. My English teacher. Você já viu aquele Geografia Nacional, aquele canal? Já viu? Ficou bom agora, hein? Agora você gostou, né, sogra? Já viu ou não? Sabe o que acontece? Presta atenção. Tem um monte de zebra andando assim, as zebras estão andando, por exemplo. E aí vem um leão. O que o leão faz? Primeiro ele ataca? Não, primeiro ele corre e ruge. Por isso que diz, o diabo anda em redor rugindo. Então primeiro ele faz assim. Só que no que ele faz,
Aí tem sempre uma zebrinha orelha seca, que ela faz o quê? A zebrinha, o que ela faz? Ela assusta e ela corre para o lado. Sim ou não? Todas continuam juntas, mas aquela zebrinha vai para o lado. Aí o que o leão faz? Ataca as que correram junto ou a que foi sozinha? É lógico, é assim o inimigo. Ele ruge, às vezes é só um grito, mas você se feriu. Às vezes é só um grito, você se isolou. Às vezes é só uma coisinha de nada, você maximizou, se isolou. E nesse isolamento é o lugar propício que o inimigo quer que você esteja para ele te devorar. Nunca se isole. Não isole da sua célula, não isole da sua família, não isole da sua família espiritual, não isole das pessoas na sua empresa. Não seja um cristão sem esse valor, porque quando você se isola, o inimigo está pronto para te devorar. Amém? Louvado seja Deus.